Olá, pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso estudo sobre cálculo de inox, nós vamos agora trabalhar alguns exemplos, tá? De como nós podemos, tá? Eh, calcular o NOx, tá? De algumas substâncias. Por exemplo, o NOx de uma molécula qualquer, ela pode ser, tá? O NOx de uma molécula qualquer, ela pode ser calculada com aquelas regras básicas que a gente já conhece, tá? Se você tem uma substância simples, tá? O NOx de uma substância simples vai ser sempre igual a zero, e você já sabe por quê. Porque uma substância simples, os átomos são iguais, não existe diferença de eletronegatividade, portanto, tá? Sempre que houver uma substância simples, você sabe que o NOx é igual a zero. Outra questão importante que eu frisei para você na aula anterior é que uma reação química, ela vai ser de oxirredução toda vez que tiver, tá? Substâncias simples. Nem quando não tiver substância simples. Aí, obrigatoriamente, você vai ter que calcular e verificar, analisar a equação, os reagentes e os produtos e ver se tem algum elemento que sofre variação entre os reagentes e os produtos, e vocês concluir se a reação é de oxirredução ou não de oxirredução. Se não houver variação dos NOx, ela é uma reação de não oxirredução. Se houver variação, uma reação de óxido de redução. Aqui você tem um exemplo claro, o sódio da família 1A, mais um, tá? O hidrogênio é mais um. Então, se o oxigênio vai ser o quê? Sempre menos 2. Então, mais um, mais 2, ó, mais um com mais um dá mais 2, menos 2 é igual a zero. Então, a soma dos NOx vai ser sempre igual, tá, a zero. Então, tá aqui no trióxido de alumínio, você tem também, tá, o oxigênio com NOx menos 2, portanto, ele tem o NOx aí. Então, veja só, como calcular o NOx de um íon composto? Galera, o íon composto é aquele íon que, tá? Ele é formado por mais de um átomo. Então, tem aqui, o exemplo aqui, você tem aí, ó, enxofre e oxigênio. Então, o que acontece? O oxigênio, os elementos das famílias 1A, 2A, tá? 1A, 2A, 3A, o NOx é fixo, mas a partir de 4A, você tem uma variação de NOx dos elementos químicos. Então, o que é que você vai fazer? Você vai observar, tá, os elementos que compõem a molécula ou um íon. Então, neste caso aqui, você tem, tá, o sulfato, que é menos 2, um íon composto formado em enxofre e oxigênio. Então, o que é que acontece? A regra diz, sempre que elemento das famílias 5, 6 e 7A estiverem por último e à direita em uma molécula, trabalha-se com NOx mínimo. Então, o oxigênio é da família 6A, está por último e à direita, então NOx mínimo, menos 2. Menos 2 vezes 4, porque são 4 átomos. Então, menos 2 vezes 4, então aí você vai ter aqui, ó, 4, que é a quantidade de átomos. X é o que o NOx do enxofre que eu quero descobrir. Então, X mais 4 vezes menos 2. Detalhe, esse menos 2 aqui, não é esse menos 2 aqui, não. Esse menos 2 aqui é o NOx do oxigênio, por ser elemento da família 6A, quando está por último e à direita, se trabalha no NOx mínimo. O que é o NOx mínimo? É a quantidade de elétrons que o átomo precisa ganhar para completar o octeto. Então, família 6A menos 2, família 5A menos 3, família 7A menos 1.
Então, isso aí você já sabe. Então, você tem aqui, ó, 4 vezes menos X, que eu não sei que é o NOx do enxofre, mais 4 vezes menos 2, que é o NOx do oxigênio, é igual à própria carga do íon, galera. Então, preste atenção, é igual à própria carga do íon. Então, em vez de você igualar a zero como uma molécula normal, você iguala a própria carga do íon, entendeu? Então, aqui, ó, menos 2 aqui é esta carga aqui. Então, x aí vai ser igual, tá? X menos 8, passou aqui, ó, vai passar para o outro lado. Então, x vai ser igual a 6, galera. Detalhe, toda vez que o enxofre estiver no sulfato, não muda. É sempre mais 6. Beleza? Então, em um íon composto, a soma dos NOx tem que ser igual à própria carga do íon. Galera, nós temos aqui os compostos tetracloreto de carbono, tricloreto de carbono, que é o triclorometano. Você tem o diclorometano, você tem o cloreto de metila e você tem o metano. Ele quer saber os números de oxidação, são respectivamente. Perceba você, tá, que eu tenho aqui 4 cloros ligados a carbono. Portanto, cloro é muito mais eletronegativo do que o carbono. E são 4, então ele vai atrair os 4 elétrons. Então, o carbono aqui está com o NOx mais 4, ele vai perder os 4 elétrons dele por cloro, porque o cloro é muito mais eletronegativo. Aqui ele vai ganhar 1, mas vai perder 3. Ó. Então, ele ganha 1, mas perde 3. Então, NOx mais 2. Aqui ele vai ganhar 2, galera. Ó, ganha 2 do hidrogênio, mas perde 2, tá? NOx 0, tá? Aqui CH3 e Cl, ele ganha 3 e perde 1, tá? Ele ganha 3 e perde 1. Então, vai ser menos 2. E aqui ele vai ganhar 4, ó, do hidrogênio. Ele está ligado a 4 hidrogênios. Como ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, ele vai receber, tá, galera? Aí, tá? Nesse caso aí, você tem a letra aí. Ó, compare o número de oxidação do enxofre no ácido sulfúrico, nos íons provenientes da ionização do bisulfato e do sulfato. Galera, olha o que eu acabei de falar. Sulfato, sulfato, sulfato. Então, qual é a conclusão que você chega? Se toda vez que o enxofre está no sulfato, não importa se ele se é bisulfato, se é sulfato, se é um sódio, se é sulfato de sódio, se é um sal, se é um ácido, se é um íon composto, vai ser sempre mais 6. O NOx máximo não muda, tá? Então, vamos aqui agora dar uma passadazinha rapidamente para relembrar como calcular o NOx de um elemento. Tá o joguinho da velha, tem aqui uma tabela com os NOx dos elementos, tá? Para lhe ajudar. Então, vamos lá. CO2. Oxigênio, regrinha. Toda vez que elementos da família 5, 6 ou 7A estiverem por último e à direita, trabalha com NOx mínimo. Relembrando, o que é NOx mínimo? É a quantidade de elétrons que o átomo ganha para completar 8. Então, vamos lá, galera. Você já sabe, carbono não sei, porque não está à direita, não está por último, ele varia de mais 4 até menos 4, então eu chamo de X. O oxigênio é menos 2, família 6A. Quantos átomos eu tenho? 2. Então, você vai ter que multiplicar por 2. Então, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Então, o X aqui, para zerar esse número aqui, X vai ser igual a... Então, X menos 4 é igual a 0, X é igual a 4, que é o valor do NOx do carbono. KMnO4, potássio, família 1A, potássio, onde ele está aqui, ó, família 1A, todo elemento da família 1A vale mais 1. Então, mais 1 aí,
O manganês eu não sei X, e o oxigênio está por último, à direita menos 2. Portanto, vamos multiplicar menos 2 vezes 4, tá? Então, menos 2 vezes 4 dá menos 8. Vamos estabelecer a soma dos NOx, tem que ser sempre igual a zero. 1 mais x menos 8 é igual a zero. Aí você vai tirar aí o valor 8 menos x, aí x é igual a 7. Então, o NOx do manganês, nessa estrutura aqui, é igual a mais 7. Beleza? Então, a soma dos NOx sempre é igual a zero em uma molécula. Em um íon composto, a soma dos NOx é igual à própria carga do íon. E em um íon simples, você já sabe, é a própria carga do íon. Tá? O NOx do cromo nos sais, K2CR2O7, dicromato de potássio e do cromato de potássio, são respectivamente. Então, vamos lá, no dicromato de potássio. Potássio família 1A tem 2 átomos. Família 1A, todo elemento família 1A mais 1. O cromo varia muito o elemento de transição, então varia para caramba, eu chamo de X, e o oxigênio é menos 2. Então, mais 1 do cromo, X, que eu quero calcular, menos 2, que é o NOx mínimo do oxigênio, pessoal. Então, vamos lá, multiplica, ó, são 7 átomos, então menos 2 vezes 7 vai dar menos 14 aqui. Então, vai ficar aqui mais 1 vezes 2, vai dar mais 2. Então, mais 2, aqui tem x, mas eu tenho 2 átomos, então vai ficar 2x. Isso é igual a zero agora. Então, 2 mais 2x menos 14 é igual a zero. Então, 2x é igual a 14 menos 2, que vai ficar igual a 12. Tá? 2x vai ser igual a 12 dividido por 2, x vai ser igual a 6. Então, aí eu tenho o NOx igual a 6. Beleza? O cromato de potássio. Então, vamos lá. De cálcio, desculpa. Cromato de cálcio. O cálcio, família 2A, está aqui, ó, galera. Cálcio, família 2A, está aqui. Então, vale mais 2. O cromo varia, eu vou chamar de X, e o oxigênio eu chamo de menos 2. Então, beleza, ó, menos 2. Multiplica pela quantidade de átomos. Menos 2 vezes 4 vem 8, menos 8 para cá. Aqui só tem um átomo, X vezes 1 dá X, vem para cá. E aqui só tem 1 também, vai ficar mais 2. Mais 2, mais x menos 8, igual a isso aí a zero. 2x, 2 mais x menos 8 é igual a zero. X é igual a 8 menos 2. X é igual a 6. Galera, chama a sua atenção. Ó, cromato e dicromato. CR do K2CR2O7 e CaCrO4. Beleza? Então, ele está com NOx 6 em um e 6 no outro. Não modificou o NOx. Íon composto. Ó, galera, de cara você já viu o íon composto. Então, o oxigênio é menos 2 e P é X. Como é um íon composto, eu não vou igualar a zero, eu igualo a própria carga do íon. Aí é tranquilo. X mais 4 vezes menos 2 é igual a menos 3. 4 vezes menos 2, que é o NOx do oxigênio. Então, ó, X, que é o NOx de P, mais 4 vezes o NOx do oxigênio, que é menos 2, é igual à carga do íon, que é menos 3. Então, X menos 8 é igual a menos 5, não, é igual a menos 3, tá? É igual a menos 3. Então, x é igual a 8 menos 3, x é igual a 5, galera. Então, P2O7, ó, P2O7 igual a, ó, P2O7, NOx igual a menos 4. Então, se é o íon composto, você iguala a própria carga do íon e não a zero. Lembrar que você só vai igualar a zero, pessoal, quando você estiver, tá, uma molécula, nas moléculas, nos compostos iônicos. Agora, quando for íons individualmente ou nem íons compostos, você vai ter que obrigatoriamente igualar a carga do íon. Chama de X o elemento que você não conhece e aplica a regrazinha, elementos família 5, 6 e 7A.
Sempre à esquerda em uma molécula trabalha-se com NOx mínimo. Lembrar, o que é NOx mínimo? É a quantidade de elétrons que o átomo ganha para completar o octeto. Então, menos 2 aqui. Beleza? Então, 2x mais 7 vezes menos 2 é igual a 4. 2x menos 14 é igual a menos 4. 14 menos x menos 4. Aí você tem igual a 10. X é igual a 10 dividido por 2. X é igual a 5, galera. Portanto, o NOx aí vai ser igual a 5 também. P2O7 e PO4 menos 3 são íons que se equivalem. Ele quer a espécie química hidreto de magnésio e ácido fosfórico. Ele quer saber o número de oxidação do hidrogênio. Ele quer testar o seu conhecimento. Ele quer saber o quê? Ele quer saber, galera, se você sabe a variação do NOx do hidrogênio. Não precisa calcular nada. É só você ter o conhecimento. Nem que conhecimento que eu preciso ter aí. Você vai observar que o hidrogênio está ligado a um metal, o magnésio, e o hidrogênio está aqui, ó, está ligado a não metal, a oxigênio. Quando o hidrogênio estiver ligado a não metal, o NOx é mais 1. Quando ele está ligado a metal, o NOx é menos 1. Observe aí, tá? Respectivamente. Então, no metal, hidrogênio ligado a metal, menos 1. Hidrogênio ligado a não metal, mais 1. Resposta letra C. Não precisa você fazer nada. Só conhecer aí, tá? Essa estrutura, tá, pessoal? Então, aí você calcula nos hidretos metálicos, o NOx é igual a menos 1. Beleza? Ó, NOx é igual a menos 1 e nesse aqui o NOx é igual a mais 1. Beleza, então? Nos compostos, nos óxidos de cálcio, Na2O3, o oxigênio tem 1 de oxidação. Veja só, oxigênio da família 6A. Família 6A pode assumir o NOx mais 6, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Ou seja, pode assumir o NOx máximo igual a mais 4 até um mínimo de menos 4, inclusive passando por 0. Então, agora eu quero saber, tá? Eu quero saber qual é o NOx do oxigênio. Ney, rapaz, você me disse uma coisa que eu fiquei agora preocupado. Você me disse que o oxigênio, quando tiver à direita, o NOx é mínimo. Galera, mas tem que usar o bom senso. Veja só. O oxigênio pode variar, não pode? Pode. O cálcio varia? Não, o cálcio não varia. Sódio varia? Claro que não. Lembra da família 1A? Entre um elemento que não varia, galera, e um que pode variar, tu vai começar por qual? Claro, pelo que tu sabe que não varia. Então, nós vamos agora trabalhar com o elemento que não varia. Eu vou chamar de X a quem? Ao oxigênio. Por quê? Porque eu sei que cálcio é da família 2A e é sempre mais 2, pessoal. O sódio é sempre da família 1A, tá? E não varia, vai ser sempre mais 1. Então, entre o cálcio e o oxigênio, eu vou começar pelo cálcio, que eu tenho absoluta certeza que ele não varia. Entre o sódio e o oxigênio, eu vou começar pelo sódio, porque eu tenho certeza que o sódio, sendo elemento família 1A, sendo um metal alcalino, ele não varia, tá? Então, eu vou começar por ele, o cálcio. Então, vamos lá, tá? Então, o NOx do oxigênio aqui é menos 2. Por que o NOx do oxigênio é menos 2? Porque o cálcio é mais 2. Então, mais 2 com menos 2. Se o cálcio é mais 2, para zerar, então, o oxigênio tem que ser o quê? Menos 2. Neste caso aqui, o sódio é mais 1. 2 vezes mais 1 dá mais 2. Para zerar, o oxigênio tem que ser menos 2, só que tem 2 átomos, galera. Ó, 2 átomos. E o NOx tem que ser para 1 átomo do elemento. Então, aqui em cima vai ficar mais 2, tá? 2 vezes mais 1 dá mais 2. Para zerar, o oxigênio vai ser menos 2, para isso aqui ser igual a 0, ó.
Só que são 2 átomos de oxigênio, então menos 2 dividido por 2 dá quanto? Dá menos 1. Então, o oxigênio aqui é menos 2, e nessa estrutura aqui é menos 1. Galera, como é o nome de uma função em que o oxigênio assume NOx menos 2? Peróxido. Então, no peróxido de sódio, o oxigênio tem NOx igual a menos 1. Então, o oxigênio nos peróxidos, NOx é igual a menos 1. Portanto, mais 2 no óxido de cálcio, mais 2, menos 2 no óxido de cálcio e menos 1 no peróxido. Resposta letra B. Tá? Então, NOx menos 1, a resposta aí você vai ter a resposta letra B. Tá? Então, veja só. Agora, nós vamos a relembrar oxidação e redução. Calcular o NOx. Toda substância simples, NOx é 0. Cloro está por último à direita, menos 1. Para zerar, mais 1. Então, vamos lá calcular o NOx. Tá? Olha aqui. O ferro passou de 0 para mais 2. Tá? Se ele passou de 0 para mais 2, ele sofreu oxidação. O que é oxidação? Perda de elétrons. O que acontece com o valor da carga? Aumenta. Então, perda de elétrons aumenta a carga, fenômeno da oxidação. Foi o que aconteceu com o hidrogênio. Aqui ele é menos 1, tá? Hidrogênio mais 1, cloro, para zerar menos 1, tá? Então, o hidrogênio passou de mais 1 para 0. Era mais 1, passou para 0, diminuiu. Se ele havia perdido 1 e aparece 0, ele recuperou o que ele havia perdido. Então, o hidrogênio dos reagentes para os produtos, ó, mudou o NOx, diminuiu o NOx. Quando diminui, faz o quê? Reduz. Então, você percebe que o ferro oxidou e o hidrogênio reduziu. Então, pessoal, a espécie química que provoca a redução chama-se, ó, quem se oxida é agente redutor e quem se reduz é agente oxidante. Lembrar, quem se oxida joga o elétron para o outro átomo a receber se reduz. Então, quem se oxida faz o outro reduzir. Ao receber o elétron, ele provoca a oxidação de quem doou para ele. Então, quem reduz é agente oxidante. Beleza, galera? E aqui agora, como é que eu faço? Mas quem reduziu foi o hidrogênio, porque destacou o agente oxidante como CHCl. Ó, galera, se o composto, se o elemento que se reduziu estiver em uma molécula, você coloca toda a molécula como agente oxidante e agente redutor, conforme for o caso, tá bom? Nesse caso, o ferro, tá? Ele foi o redutor, por quê? Porque ele se oxidou, só que ele estava sozinho. O hidrogênio não, o hidrogênio estava em uma molécula. Então, por que é oxidante? Então, por causa dele estar ligado ao ácido clorídrico. Portanto, o agente oxidante é o HCl completo, tá? Reação de não-oxirredução, tá? Uma reação de não-oxirredução, galera. Então, veja só, uma reação de não-oxirredução, você vai, tá? Fazer o quê? Você vai fazer o quê numa reação de não-oxirredução? Para eu descobrir, calcular os NOx. Nem tem que calcular o NOx de cada um? Sim, se você não souber de um detalhe, que eu vou passar para você aqui agora. Você vai verificar se todas as equações são formadas por substâncias compostas. Por que isso? Porque, se for, eu tenho uma péssima notícia. Você vai ter que calcular o NOx de cada elemento nas moléculas, de todas as equações, sim, de todas as equações. Qual é a outra dica aí? A outra dica é o seguinte, a notícia boa. Você olha se em alguma dessas moléculas participa substância simples. Se tiver substância simples, você não precisa calcular nada, pode marcar com absoluta segurança.
toda equação química que participa, substância simples é de oxirredução. Ele está te perguntando, equação que representa uma reação que não ocorre óxido-redução é. Então, você já sabe, todas as que têm substância simples são. Ó, substância simples, substância simples, substância simples, substância simples. A única que não tem substância simples é essa aqui, galera, ó. A única que não tem substância simples. Se você calcular, tá? O NOx aqui não vai variar. Beleza? Então, ó, aqui o NOx não vai variar. Então, ele quer saber qual é a substância, qual é a reação que não é de oxirredução. Portanto, é esta aí, tá bom? Então, veja só. Nós temos aqui algumas questões interessantes, pessoal. Por exemplo, ó, o ferro passou de mais 2 para mais 4. Se ele passou de mais 2 para mais 4, ele oxidou. Então, ele quer saber a equação iônica a seguir, observa o sentido da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda, reagente para o produto. Ele está dizendo o ferro e o sério, mais 4. Desculpa aqui, ferro é mais 2. Passou para mais 3, oxidou. O sério era mais 4, passou para mais 3, diminuiu. Se diminuiu, ele havia perdido 4, aparece perdendo 3. Então, ele recuperou um dos 4 que ele havia perdido, então ele reduziu, tá? Então, ele reduziu aqui, beleza? Então, Fe mais 2 e Ce mais 4 são agentes oxidantes. Não, o ferro oxidou, então ele é agente redutor. Ferro é agente redutor. O sério passou de mais 4 para mais 3, ele reduziu, então ele é agente oxidante. Então você vai ver qual é a alternativa que diz isso aí. O ferro é agente redutor porque ele se oxidou e o sério é agente oxidante porque ele se reduziu. Então, item 2, o ferro é o agente redutor, claro, porque é oxidado, beleza? O sério e o ferro são agentes redutores, não. Se um oxidou e o outro reduziu, um é agente oxidante e o outro é agente redutor. O sério é o agente oxidante, claro, porque ele sofreu redução, porque ele é reduzido. Então, quais são os itens certo? 2 e 4, tá? Então, aí você vai ver, tá, pessoal? Aí você vai ver aqui, ó, redução, oxidante, oxidação, redutor. Portanto, você terá aí, ó, 2 e 4. A resposta certa vai ser a letra E, tá? Então, veja só, vamos aqui. Durante a descarga de uma bateria ou automóvel, tá? Aqui eu tenho chumbo, substância simples. Qual é a conclusão que você chega? Se tem substância simples, a reação é de óxido e redução. Beleza. Nesse processo, ele quer saber o oxidante e o agente oxidante. Quem é o agente oxidante? Quem se reduz. Quem se reduz é agente oxidante. E o oxidado? O agente oxidante é quem se reduz. A substância que se reduz é agente oxidante. O oxidado é quem sofre oxidação. Quem sofre oxidação é agente redutor. Então, ele quer que você diga quem é o agente oxidante, ou seja, a substância que sofreu redução, e o oxidado, ou seja, quem sofreu oxidação. Então, nesse caso, nós vamos calcular o NOx dos elementos. O chumbo passou de 0 para... O chumbo passou de 0 para mais 6, tá? Então, cadê o chumbo? Passou de 0 para mais 2. Oxidou. Então, o chumbo oxidou, tá? Vamos ver aqui. Pb4 menos 2. O chumbo era mais 4, tá?
passou para mais 2. Então, tanto aqui como aqui, ele vai se oxidar. Então, oxidação passou de 0, ó, redução de 4 para 2. Então, PbO2 sofreu, o PbO2 sofreu redução. Quem sofre redução é oxidante, então PbO2 é oxidante. O chumbo passou de 0 para mais 2, sofreu oxidação. Então, o oxidado é o chumbo. Então, resposta letra A. Beleza? Então, aí é tranquilo isso aí. Galera, balanceamento das equações. Aqui nós vamos parar, tranquilo, devagarzinho. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Aqui vai encobrir o nome do professor, aqui só um pouquinho, mas você já sabe que o crédito desse slide é do professor Agamenon Roberto, eu só estou fazendo uso do slide que foi produzido por ele. Então, veja só, balanceamento de uma equação química, método de oxirredução. Então, veja só, balancear uma equação, você já sabe, você conta os elementos, os átomos dos elementos que tem nos reagentes e nos produtos. A quantidade de átomos de determinado elemento dos reagentes tem que estar de acordo com a lei de Lavoisier. Nada se perde, nada se cria, mas também nada se perde. Então, tem que ser o mesmo. Então, balanceamento de uma equação química, método de oxirredução. Então, a quantidade de elétrons perdidos tem que ser igual à quantidade de elétrons recebidos. Então, a quantidade de elétrons que um átomo perde tem que ser igual à quantidade de átomos que o outro recebe, claro. Então, a gente tem que balancear uma equação agora baseado nessa transferência de elétrons, nessa permuta de elétrons. Então, nós vamos lá. Para balancear uma equação química, primeiramente, eu tenho que, pessoal, calcular o NOx. Vamos lá, calcular o NOx. As regras práticas são... Olha, primeiro, vamos descobrir o NOx dos elementos. Então, toda substância simples vale 0. O hidrogênio é mais 1. Então, menos 2 vezes 3, aqui é menos 6 para zerar. Então, aqui é mais 5. O nitrogênio é mais 5. Tá? Então, você já viu o seguinte, que o oxigênio passou de... o P passou de 0 para mais 5 aqui. Então, de 0 para mais 5 oxidou. O nitrogênio, que era mais 5, passou para mais 2, reduziu. Então, você percebe, se o fósforo oxidou, ele é agente redutor. Se o nitrogênio, que está no HNO3, passou de mais 5 para mais 2, diminuiu a carga, ele reduziu. Portanto, o HNO3 é agente oxidante. Primeira coisa que você vai fazer, galera, é descobrir, tá? Descobrir aí quem se oxidou e quem se reduziu. Então, o fósforo se oxidou e o nitrogênio se reduziu. Eu disse para você que quando a substância que está se oxidando ou reduzindo for uma substância composta, você cita toda a substância. Aqui o P é o agente redutor e o HNO3 é o agente oxidante, porque está se reduzindo. Beleza? Então, a primeira coisa que eu faço é descobrir os NOx. Em segundo, calculemos agora as variações do NOx de cada elemento e coloca aí o ramal da oxidação. O que é que ele chama aqui ramal de oxidação, galera? Olha, o P e o HNO3 tem a seguinte. Vamos pegar a variação. Então, passou de 0 para mais 5. 5 menos 0,
Ó, 5 mais 5 menos 0 é igual a 5. Quantos átomos tem de P? Um aqui e um aqui. Então, 5 vezes 1, 5, tá? Então, ó, a variação total vai ser 5 vezes 1 é igual a 5. Não é porque tu está multiplicando por 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Para você se habituar, você se acostumar, você vai ter que multiplicar pela maior quantidade de átomos. Então, 3 vezes 1 também é igual a 3. Depois que você multiplicar, você vai fazer uma inversão. Deixa eu puxar para cá. Deixa eu puxar para cá agora. Você vai fazer a inversão, galera, aqui, ó. Então, para que é isso aqui? Isso aqui é para eu encontrar dois coeficientes, para eu balancear. Eu vou pegar cada variação dessa e jogar aqui. Mas aqui não é a variação do P, mas quem perde, perde para alguém. Então, o P, que sofreu oxidação, você vai jogar em quem sofreu a redução, que foi o HNO3. E o 3, que é a variação do nitrogênio, do HNO3, você vai jogar no P. Nem qual P? Qualquer um desses aqui, que aqui tem um e aqui tem um, você vai jogar lá. Então, vamos colocar lá. Ó. Então, o 3, que era do HNO3, eu joguei no P. E o 5, que era a variação de P, eu joguei no HNO3. Encontrei, assim eu descubro dois dos coeficientes da equação de oxirredução, e aí eu vou para o abraço, porque eu já sei que agora eu posso balancear por tentativa. Então, aqui eu vou. Tem 3P aqui, chego aqui, boto 3P aqui. Tem aqui o nitrogênio aqui, tem 5 aqui, e aqui eu só tenho 1. Então, eu vou jogar 3 aqui, tá? E vou jogar 5 aqui. Então, balancei a equação. Mas está faltando a água aqui, tá? Então, eu tenho 5 hidrogênio aqui, tenho 2, 7. Aqui eu tenho 3 vezes 3, 9, tá? 3 vezes 3, 9. Então, eu vou botar 2 vezes 2, 4, com 5, 9. Então, eu vou botar 2 na água, velho, que fica certo. Olha, então você pode contar aí direitinho que você vai ter exatamente a mesma quantidade de átomos nos reagentes e nos produtos. Beleza? Então, nós vamos agora acertar os coeficientes dessa equação, pessoal. Primeira regra, o que é que eu vou fazer? Calcular o NOx em cada um. Segundo, vou observar quais elementos estão sofrendo variação. Beleza. Terceiro, vou observar a quantidade de átomos, a atomicidade de cada elemento e multiplicar pelo maior índice. Por exemplo, aqui, se o cloro variar, tá? Ele vai variar aqui. Aqui só tem um, aqui já tem 2. Então, eu vou ter que pegar essa variação e multiplicar por 2. Se o manganês variar, tem um aqui e tem um aqui. Eu vou multiplicar por 1, tá? Mas, no caso do cloro, se o cloro sofrer variação, eu vou ter que multiplicar pelo maior índice dele. Tem 2 aqui e tem 2 aqui. Eu vou multiplicar por qual desse aí? Porque variou. Então, o NOx aqui do cloro é menos 1 nos reagentes, porque hidrogênio é mais 1, aqui é menos 1. Ele vai passar de menos 1 para 0. Nem por quê? Porque, ó, se for, quando ele está ligado aqui em um metal, ele está por último à direita, você vai pegar o NOx mínimo. Não é na família 7A? Está por último à direita, então vale menos 1. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Então, o manganês vai ser mais 2 e aqui vai ser menos 2. Como tem 2 aqui, menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então, vamos aqui agora, ó, pessoal, calcular o NOx. Vamos lá. Então, aí, ó, calculando o NOx. Beleza? Beleza? Ok. Então, você percebe que o manganês saiu de mais 7 para mais 2 e o cloro saiu de menos 1 desse lado. Aqui é menos 1, aqui é menos 1, não variou, você nem olha. Então, você só trabalha com os elementos que garantidamente
estão sofrendo variação do NOx. Então, vai ficar de menos 1 para 0. Então, galera, de menos 1 para 0. Ó, então, reduziu. Então, ó, cloro, menos 1 passou para... Não, está aqui fazendo a variação. Então, 7, aqui, mais 7, menos mais 2 é igual a 5, variação de 5. Tem um átomo aqui e outro aqui, então 5 vezes 1, 5. Não precisa aí, tá? Aí você tem, aqui agora, ó, você tem, passou de menos 1 para 0. Então, aí você vai ver aqui a variação aí. De 0 menos menos 1 vai ser igual a 1. A variação foi 1. Aí esse agora você vai ter que multiplicar 1 vezes 2 na hora de fazer o ramal, tá? Então, aí agora o KMnO4, o Cl2, você vai pegar 5 vezes 1, 5, e 1 que foi a variação do cloro, 1 que foi a variação do cloro, passou de menos 1 para 0, de menos 1 para 0 varia de 1, vezes a quantidade de átomos, então 1 vezes 2 é igual a 2. Não pode simplificar, eu vou fazer a inversão. 5 é variação do manganês, eu jogo no cloro. Ney, qual é o cloro? O cloro que tem maior quantidade de átomos. Aqui tem 2, né? E aqui tem 2. O cloro que está variando. Então, esse aqui, o cloro está variando o NOx, tá? Então, você vai inverter, tá, pessoal? Você vai inverter aí agora. Então, o 2 do cloro, você vai no manganês, KMnO4, e o 5, que é do KMnO4, você joga no Cl2, que Cl2 tem 2 aqui, tem 2 aqui. Isso aqui não sofreu variação, é menos 1 e aqui é menos 1 também, tá? Então, você tem que trabalhar com a maior quantidade de átomos e o átomo que garantidamente está sofrendo variação do NOx, galera. Portanto, agora só é pegar o 2 e jogar no KMnO4, tá? E o 5 você vai jogar no Cl2. Perceba aí, ó, 5 no Cl2, 2 no KMnO4. Beleza, então. Eu tenho 2 potássio aqui e aqui eu só tenho 2. Vou botar 2 aqui. Eu tenho 2 manganês também. Ó, tenho 2 potássio e eu tenho 2 manganês também. Esse 2 aqui multiplica todo mundo. Então, você vai jogar 2 aqui, galera. Ó, você vai jogar 2 aí, 2 aqui também. Vocês estão percebendo que agora olha, todo cloro já tem o coeficiente, todo cloro já tem um coeficiente, todo cloro já tem um coeficiente. Então, eu posso contar os cloros desse lado de cá, pessoal, e acertar aqui que só aparece cloro uma vez. Então, eu vou somar todos os átomos de cloro e jogar para aqui. Ok? Então, 2 cloro aqui, 2 vezes 2, 4, com 2, 6, e 5 vezes 2, 10. Então, 6 com 10 é 16. Eu vou tacar 16 aqui, ó. Vou jogar 16 aqui no hidrogênio. Então, contei os cloros e joguei aqui. Beleza? Aí ficou 16 hidrogênio. Na água só tinha 2. 8 vezes 2, 16. Beleza. Nem esse negócio está certo? Conta os oxigênios. Conta os oxigênios. Se os oxigênios estiverem corretos, a questão está, ó, beleza, meu velho, você acertou a questão. Então, vamos lá, só é contar. Eu tenho 4 oxigênios desse lado, ó, aqui, mas está multiplicado por 2. 2 vezes 4, 8. Do lado de cá só aparece oxigênio aqui da água, ó. Só tem um oxigênio, mas está multiplicado por 8. 8 vezes 1, 8. Tem 8 oxigênio de um lado, 8 do outro. Como o oxigênio é a prova dos 9, a questão está certinha, a questão está redonda. Mas, Ney, e aí para dar a questão? Ele pede para você somar os coeficientes, né, dos menores números inteiros aqui, tá? Então, você vai somar 2 mais 16, 18 com 2, 20, com 2, 22, tá? 22 com 8, 30, 30 com 5, 35. A resposta letra C, meu velho. Tá? Você somou tudo, deu 35 e a resposta certa é a letra C. Portanto, questões que
Mas é trabalhoso, mas é fácil, não é difícil. Você tem que ter cuidado, tem que... Olha aqui isso aqui, pessoal. Olha o tanto de tabela periódica, conhecimento de tabela periódica, de cálculo de regras de cálculo de Knox, e agora da questão da lei de Lavoisier. Então, quantidade de átomos antes é igual à quantidade de átomos depois. Lembra na estequiometria? Como é que eu aplico a lei de Lavoisier a uma equação química? A soma das massas dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Portanto, e no balanceamento, quantidade de átomos nos reagentes é igual à quantidade de átomos nos produtos. Então, essa equação está redondinha, igual a Lavoisier. Beleza? Então, mais uma questãozinha aqui para a gente encerrar esse momento e eu vou disponibilizar os slides para você fazer o resto das questões e aí eu vou estar preparando, tá, a correção dos exercícios de fixação e disponibilizando aí para você também. Beleza? Ele quer saber os coeficientes estequiométricos para a reação a seguir são respectivamente. Ou seja, ele quer saber qual é o número que está aqui atrás do Cl, do NaOH, do NaCl, do NaClO3, do clorato de sódio e da água. Então, primeira coisa, calcule o NOx. O que é que eu faço? Vou calcular o NOx de cada elemento. Observar quem está variando. O cloro saiu de 0 para -1. Depois, o próprio cloro saiu de 0 para +5. O cloro, em parte, se oxida e, em parte, se reduz. Então, isso é um caso tipo de auto-oxirredução, tá? O mesmo elemento químico, em parte, se oxida e, em parte, se reduz. É um caso especial de auto-oxirredução. Então, vamos lá? Então, ele passou de 0 para +5, variou de 5, oxidou, tá? Oxidou. Depois, ele passou de 0 para -1, reduziu, auto-oxirredução. Então, agora a gente vai fazer o ramal, tá, galera? A gente vai agora ver a variação total. Pega a variação, tá? Do NaCl. Aí, então, eles variou aí, de 0 para -1, variou de 1, só que tem aí, Cl aqui, que está variando, só tem 1. Então, vezes 1. Aqui, passou de 0 para +5, variou, a varia de 0 para 5, variou de 5, só tem 1, então vai ficar 5 também. Então, aí você vai inverter, tá, galera? Você vai inverter. Você vai botar 5 do NaCl, 5 aqui, que é NaClO3, você vai jogar aqui no... Cadê? Botar para cá. Então, veja só. Olha, aqui você tem, inverteu aqui, o 1, que é variação do NaCl, o 1 é variação do NaCl, eu jogo no NaClO3. E o 5, que é variação do NaClO3, eu jogo no NaClO3. Ney, agora o problema. Você não disse que era o maior? Galera, só que aqui o cloro aparece 1, 2 vezes. Então, se eu começar daqui, se eu começar por aqui, eu vou ter que apagar para depois acertar esses coeficientes aqui. Eu colocando isso aqui, perceba que eu já fico com 5Cl aqui e 1Cl aqui, 6. Então, eu só chego aqui e coloco 3, 3 vezes 2, 6. Não tem que... Em balanceamento, tem que usar o bom senso. Tem que você observar que, às vezes, as regras não servem para tudo, com todos os casos. Mas
você tem que observar o bom senso. Então, você joga aqui, por quê? Porque o cloro aparece em 2 moléculas. Então, se você ajustar essa e somar, você vai ter aí. Então, observe, ó, somei os cloros aqui, tá? Eu tenho 5 e 1, 6. Então, 3 vezes 2, 6. Perceba que sódio também aparece 5 aqui e 1 aqui, 6. Aqui eu só tenho 1. Vou botar 6 aqui, galera. Perceba agora, hidrogênio. Hidrogênio aparece só o da água. Aqui tem 6, ó. Tem 1 aqui multiplicado por 6. Então, eu vou botar 3 aqui. 3 vezes 2, 6. E quantos oxigênios para você ver? Tá tudo certo, ó. Tem 6 oxigênios. Aqui, tem 3 aqui, mais 3 aqui, 6. A equação está certinha. Então, quais são os coeficientes? 3, 6, 5, 1 e 3. Resposta, letra E. Beleza? Então, a resposta certa é a letra E. Pessoal, na próxima aula, nós vamos trabalhar sobre balanceamento das equações iônicas, tá? Mas aí já tem um outro raciocínio, aí a gente se vê na próxima aula, tá? Para a gente dar continuidade aos balanceamentos das equações, agora pelo método de oxirredução, mas não a equação molecular, mas as equações iônicas. Beleza? Até a próxima e a gente se vê depois. Tchau.